Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou fazer uma continuação do vídeo sobre castração de gato. Na época eu fiz há quase um ano, eu acho, não sei ao certo a data, mas o vídeo era sobre a minha pesquisa sobre castração de gatos machos, no caso. Fêmeas não se aplicam porque é outra coisa. E se alguém tiver curiosidade, eu vou linkar aqui debaixo na descrição do vídeo esse vídeo que eu fiz e que é um dos vídeos de mais sucesso relativo aqui no meu canal, que muita gente comenta, que muita gente curte. Então eu espero que esse aqui também seja de utilidade para vocês. Nesse vídeo eu vou falar sobre como foi de fato a castração do Draco e o que aconteceu depois, quais foram os resultados da castração, se deu certo, se não deu, o que aconteceu. Então, essa castração eu acabei adiando, a do Draco foi um pouco tardia. Ele foi castrado com 1 mês e 15 dias, um ano e 15 dias, mais ou menos. Eu queria castrar com 10 meses, mas não calhou de eu ter férias. Eu queria que fosse uma época que eu ou alguém mais, no caso foi a minha mãe que estava passando férias aqui, foi em janeiro, que alguém tivesse disponível para ficar com ele, para acompanhar a recuperação dele. Então, a princípio eu ia fazer no veterinário que foi o primeiro que eu levei o Draco, que o conheceu desde pequenininho, mas eu achei que estava muito caro e eu não estava mais confiando tanto no médico. Eu achava que ele empurrava muito remédio desnecessário, então a castração lá seria R$ 550. E tava realmente bem pesado. Eu não tava sabendo se ia valer a pena essa castração. E depois de um tempo eu descobri outra veterinária ainda mais perto aqui de casa e que cuida mais de gatos do que esse outro veterinário. E gostei mais dela, achei ela mais honesta talvez. E resolvi fazer com ela. O valor que ela cobrou para a castração do Draco foi de R$ 250. Então o que aconteceu? Em janeiro desse ano eu levei o Draco para a veterinária, marcamos e o procedimento, antes de você, um dia antes, o que você faz? À noite você separa, porque é bom que faça de manhã para fazer, como a gente quando vai fazer algum exame de sangue ou algo do tipo, como tem que ser em jejum, você retira os alimentos durante a noite e de manhã você vai fazer o procedimento. Então, à noite eu tirei tanto água quanto ração, já com o coração pesado. E de manhã, cerca de 9 da manhã, o horário que estava marcado pra gente levar o Draco, fui eu e minha mãe, levamos ele. E o procedimento foi... primeiro ela aplicou um tipo de calmante, tranquilizante, não sei ao certo o que era aquilo, que já deixou ele bem grogue. E ela aplicou isso logo para poder depilar os testículos dele, né? Pra ficar tranquilo, pra poder cortar a unha, pra fazer tudo isso antes da cirurgia em si. E com isso ele já ficou bem grogue, andando com as pernas bambas. E depois ela aplicou anestesia. O Draco é um gato grande, ele tem quase 5 quilos e ela aplicou uma dose que eu acho que era para metade do peso dele, talvez. Era uma dose muito inferior à recomendada e foi muito rápido assim para ele começar a dormir. Foi muito rápido que ele pegou. E ela realmente falou que gatos machos são muito mais suscetíveis à anestesia que as fêmeas. Eles são muito fraquinhos assim para isso, então nem precisa dar a dose inteira, que já faz o efeito. E olha que efeito, porque vocês saberão continuando o vídeo. Enfim, então foi assim que a veterinária falou: ok, vou começar o procedimento. A veterinária fica bem pertinho daqui, cerca de 5 minutos andando.
E eu perguntei, então a gente vai embora, você liga quando ele estiver ok pra buscar? Ligo. Ok, então eu vim pra casa porque eu precisava trabalhar. E a minha mãe que tava comigo que ia buscá-lo foi a um mercado, não sei. Sei que eu cheguei em casa, sentei para trabalhar 10 minutos depois, ou seja, cerca de 15 minutos depois da gente sair. A moça falou, ó, ele já tá pronto, já saiu da cirurgia, você pode vir buscar quando você quiser agora. Eu falei, 15 minutos? Caramba, isso é muito mais simples do que eu imaginava. Então, a minha mãe chegou de onde ela tinha ido, cerca de 10 minutos depois, e fomos pra veterinária. Eu acabei indo porque eu tava super preocupada, precisava ver o meu filhinho. E voltamos à veterinária. E eu tava muito desesperada, né? Eu tava chorando o tempo inteiro. E isso não é bom, eu não recomendo, porque o bicho sente. O Draco foi desesperado e coitadinho, deu muita dó. Ele tava realmente desesperado indo pro veterinário, ele tava sentindo aquela minha aflição, aquela minha ansiedade, aquela minha agonia toda, e ele ficou igual. Então fiquem tranquilos, confiem no seu médico, vá no médico que você conheça ou que pessoas que você confie conheçam, pra você ficar tranquilo. Porque se você não estiver tranquilo, o seu pet, seu bichinho também não vai ficar tranquilo. E foi assim, fomos, e quando chegamos lá, a moça assistente ali da veterinária veio me mostrar os testículos, a parte de dentro, o recheio ali dos testículos, que é o que retira. Ela veio me mostrar ali, ó, posso jogar fora? Vou jogar fora, tá? Tá bom, pode jogar fora. O que você espera que eu faça com isso? Eu não sou tão louca assim, calma. Então, só que a cena do Draco ali deitado tava, desculpa eu coçar meu nariz, estou com rinite atacada. A cena não foi muito bonita do Draco ali. Ele parecia realmente morto. Parecia mesmo morto. Deu uma má impressão do caramba, porque ele tava com os olhos abertos, arregalados, sem piscar, os olhos abertos, a boca aberta e a língua pra fora, caída. E todo molenga, né? E ele realmente estava inconsciente, mas estava com os olhos abertos, então dava uma má impressão terrível. E alguns veterinários, eu imagino, que esperem o bicho voltar da anestesia para entregar. Mas a minha veterinária entregou logo. E foi uma imagem horrível. Eu até cheguei a tirar uma foto, mas é uma foto que eu nem gosto de olhar, então eu nem vou colocar aqui no vídeo. Primeiro porque é preguiça de editar, e segundo porque não é uma foto que eu gosto de relembrar, não. Então, ele tava lá assim, a veterinária falou que tava tudo bem, que tava monitorando a respiração dele, que já tava normalizada, que tava tudo em ordem e eu podia levá-lo pra casa. Então pegamos, colocamos, perguntamos as recomendações. Então, essa veterinária, ela não confia muito no dono do animal para medicar. Então, ela prefere, para evitar qualquer complicação, ela mesma administrar já antibiótico, o que precisar ali para... Eu não sei exatamente o que se aplica, mas eu lembro que ela aplicou duas coisas nele. Acho que um antibiótico e mais alguma coisa. Então a única recomendação dela foi para comprar mertiolate e aplicar toda vez que ele fosse fazer xixi, que ele fosse para caixa de areia, porque fica exposta ali, ela não coloca nada, são os pontos internos, então não precisa retirar ponto, mas tá ferido, então é bom higienizar. Então ela pediu só pra toda vez que ele fosse pra caixa de areia aplicar o mertiolate em spray. E outra recomendação era pra que ele não ficasse em cima, não colocasse ele em cima de uma cama, que é o que o Draco costuma ficar, porque aqui em casa qualquer superfície é lugar de Draco.
Mas então lá no veterinário mesmo eu acabei comprando um colchãozinho pra ele ficar deitado no chão, pra ele não ter que pular de nenhum lugar, não fazer nenhum tipo de esforço desse tipo. E foi isso. A gente veio pra casa assim, e essa dose que ela deu desses remédios teria que levá-lo na próxima semana, semana seguinte, pra aplicar a segunda dose e acabou, tá liberado. Então trouxemos ele pra casa, colocamos no colchãozinho. Eu tinha que trabalhar por mim, eu ficaria de olho nele ali de guarda o tempo inteiro. Mas deixei a minha irmã ali lendo o livro na cama, com ele lá embaixinho do lado. E de olho o tempo todo. Isso foi de manhã. O gato só foi reagir, começar a mexer os olhos assim, a cerca de 4 da tarde. Então, isso que ele, como eu tava falando no início, foi metade da dose indicada pro peso dele. Então, foi bem forte, ele demorou muito para reagir, eu já tava bem desesperada. E ele esse tempo inteiro com os olhos abertos, sem piscar. E quando ele começou a acordar, ele acordou muito assustado. Então ele tava ali sem conseguir se mexer e a gente tentando fazer um carinho, tentando tranquilizar. Mas ele tava muito assustado. Então eu lembro que eu tava sentada com ele ali no chão, mexendo, não brincando, mexendo com ele, conversando, fazendo carinho. Quando eu levantei, ele se assustou e tava até então assim, bem molenga, ainda com a língua pra fora. Mas quando eu levantei, eu acho que deu uma descarga de adrenalina, que ele levantou e saiu correndo e se enfiou debaixo da cama. Aí que foi o desespero total, né? De meu Deus do céu, esse gato não pode se agitar, ele não pode pular, ele não pode correr. Como que ele vai se enfiar debaixo da cama? Que agonia, vai estourar os pontos, não sei o que. Enfim, desespero total. E foi o desespero total até o fim da noite. Ele continuou assustado, a gente não podia chegar perto dele, que ele queria correr, se enfiar debaixo de algum lugar. E isso que ele tava completamente bambo. Eu não sei, eu acho que era realmente a descarga de adrenalina que permitia que ele corresse daquele jeito. Porque quando ele estava andando, ele estava com as pernas cruzando e praticamente arrastando as pernas de trás. Estava uma coisa terrível de se ver. Tava realmente tenso, muito dopado. E nesse período a gente deixou a água para ele, deixou comida sem forçar, só se ele quisesse, a veterinária tinha liberado. Então ele tentou usar a caixinha de areia nesse jeito. Inclusive ele chegou meio com um cheiro meio esquisito de xixi, assim, ele tinha escapado, o veterinário tinha avisado que podia escapar um pouquinho, porque não tava conseguindo descontrolar. Então, escapou um pouquinho de xixi. Ele foi, usou também, tentou usar a caixinha de areia e tentou beber água e tentou comer. Tranquilo. Não vomitou, se eu não me engano. Eu acho que ele não vomitou. Acho que ele vomitou no dia seguinte. Ele vomitou um pouquinho, mas também é uma reação normal. E foi ok, ele até comeu. Muita gente fala que os gatos não se interessam por comer o bebê. Após a castração, o Draco conseguiu comer e conseguiu até usar a caixinha de areia. Mas desse jeito, a gente não podia chegar perto, ele tava muito assustado, muito traumatizado, coitado. E andando todo bando, todo se arrastando e frustrado, assim. E, enfim, foi assim até a noite. Fui dormir preocupada com ele ainda desse jeito. E no dia seguinte, eu não lembro como foi a noite. Sinceramente, é uma informação que eu não tenho, assim, se eu dormir com ele trancado no quarto comigo. Eu tenho a impressão que talvez eu tenha feito isso pra ele não ter acesso à casa toda, eu não ficar muito preocupada. Mas eu sei que no dia seguinte de manhã ele ainda tava com as pernas meio bambas. Assim, foi tipo muito tempo dopado, muito tempo. E na hora do almoço ele já tava ok, já tava normal. E
foi ok. A partir daí, foi tudo bem. O mertiolate, a recomendação era cerca de 5 dias. Eu usei acho que por 3 dias, porque o Draco ele é muito arisco para qualquer tipo de remédio. Então, muito difícil, muito difícil. Então, acho que eu só usei por 3 dias e ok, eu não recomendo, faço o que sua veterinária mandou. Só que a gente desistiu porque tava muito difícil agarrar o gato todas as vezes para conseguir colocar o spray. Então, a gente viu que tava se recuperando ali o negócio, tava tudo bem, que não tinha nada inflamado e paramos. Então, não faça isso. Mas eu fiz, tem que contar, né? Mesmo as artes que a gente faz, tem que contar. Então, a parte da cirurgia em si foi isso. Enquanto isso já tá com 15 minutos, meu Deus do céu. Vamos para a segunda parte. O que aconteceu depois? O Draco, a minha preocupação de castrá-lo logo depois dos 10 meses é que eu tinha medo que ele começasse a adquirir esses hábitos de gatos não castrados, de querer sair o tempo todo para namorar, de ficar marcando o território com a urina, de ficar miando o tempo todo, enchendo o saco, perturbando. Era o meu medo, porque apesar de ser causado pelos hormônios, mesmo quando você castra, depois de um tempo, pode se tornar um hábito. Então, mesmo castrado, mesmo sem os hormônios, eles podem acabar continuando com esse hábito. Então, o meu medo era esse, que ele se acostumasse com esses hábitos chatos. Ele tava miando bastante nessa época. E ele tem essa mania, a gente mora num térreo aqui no apartamento, toda vez que a gente abre a porta, ele sai. Ele quer sair, ele quer rua, e eu entendo, porque ele fica trancado aqui, ele não tem acesso à rua. Então, um pouquinho de ar puro, às vezes é bom, né? Então, eu entendo, eu não sei se era exatamente por não ser castrado, porque ele continua fazendo isso. Mas a veterinária deu prazo de 4 meses pra ter certeza que tinha feito o efeito total, que não tinha mais hormônios. Então não é algo assim, castrou, acabou. 4 meses foi o prazo que a veterinária deu. E no fim desses 4 meses, quando eu tava dando 4 meses, ele começou a mostrar um comportamento que ele nunca tinha feito e que eu achei muito estranho e que vai acabar ficando aqui meio no ar essa informação, porque eu ainda não falei com a veterinária, faz tempo que eu não levo, a última vez foi pra vacinar e ele ainda não tinha demonstrado esse comportamento esquisito. Então, se for algo relevante quando eu falar com ela, eu coloco aqui nos comentários para acrescentar essa informação que ficou faltando no vídeo. Se alguém se interessar. Mas, enfim, esse comportamento foi assim, foi uma época que eu mudei de quarto, porque a minha mãe estava aqui de novo, não em janeiro, outra vez que ela tinha vindo pra cá. E eu durmo normalmente na cama da minha mãe, cama de casal. Ela tava aqui, tava dormindo na cama dela e eu fui dormir na cama do meu quarto e o Draco dorme comigo. Então ele ficou no quarto comigo também. Só que ele não tava dormindo tão bem quanto no outro quarto. Ele tava perturbando, miando, pulando, brincando, azucrinando a noite inteira. E quando eu colocava o braço pra fora pra falar tipo, ai Draco, fica quieta, ele vinha, pulava no meu braço, dava uma mordiscada assim, tipo de puxar a pele, como eles fazem no cangote da fêmea quando eles querem cruzar, e ficava dando chutes com as patas de trás no meu braço. Então, tipo, uns chutinhos assim, parecia que tava tentando se equilibrar, alguma coisa do tipo, muito esquisito. E quando eu tentava estirar o braço, ele fazia tipo um miado bem esquisito também. E eu faço essa cara de nojo porque realmente deu nojo. Porque depois de um tempo, eu demorei um pouco pra entender o que estava acontecendo. Mas eu realmente acho que ele quisesse cruzar com o meu braço. Porque outro dia ele fez isso e eu não consigo ver, não conseguia ver se ele estava colocando o pênis dele pra fora, né, que fica guardadinho. Porque se fosse isso aí, realmente eu teria certeza que era isso e não alguma outra mania louca que ele tava tendo. Então o Daniel, meu namorado, tava outro dia, ele fez isso e eu falei, Daniel, vê se você consegue olhar
se ele tá com isso só pra ter certeza absoluta. Então ele realmente tava, e não acho que eu deixe de ficar fazendo isso, porque é bizarro, eu fico enojada todas as vezes, então eu tiro. Mas eu deixei essa vez porque eu tava muito intrigada, eu queria saber o que era. Então, o Daniel viu que ele estava com o dito cujo pra fora. Então, é isso. Agora, porque eu não sei, ele começou a fazer isso do nada, depois de quase 4 meses já castrado. E diminuiu um pouco a frequência, mas ele ainda faz, principalmente à noite, quando eu tô no quarto, às vezes eu fico brincando com ele, tipo, colocar a mão por baixo do lençol pra ele pegar, e quando eu tiro o braço, às vezes ele faz isso, pega, dá aquela mordiscada, bem um pouquinho assim de pele que ele pega e fica chutando e fazendo um miado bem esquisito e feio. Então isso é algo que eu tenho que solucionar, e se alguém já tiver visto um gato fazer isso, ou se tiver alguma resposta do que é isso, me fala, mas eu pretendo verificar com a veterinária em breve. Tirando isso, os miados dele não mudaram. O Draco é um gato que mia muito, mas é porque é o jeito dele chamar minha atenção, porque enquanto ele tá pulando pra lá e pra cá, eu não tô dando atenção. Quando ele começa a miar, eu sempre vou, que foi, gatinho, não sei o que. Então ele mia muito. Eu acostumei ele a passear à noite de coleira, então ele mia na porta pra gente sair, mas eu não acho que seja miado de namoro. Quando ele vê gatos ou cachorros, ou até pessoas diferentes pela janela, ele fica miando. Ele é meio carente, eu não sei se é de amizade, assim, quero conhecer gente nova, mas ele fica miando bastante, principalmente quando ele vê gato, ele fica desesperado na janela miando. Mas pode ser gato macho, fêmea, qualquer bicho, qualquer cachorro também ele fica assim se ele vê pela janela. Então eu não acho que tenha algo a ver com isso. Mas de resto, a ração eu comecei a dar logo, eu fiz fugiu a palavra. A transição. Comecei a fazer a transição um mês antes dele castrar, a trocar a ração que ele ainda comia de filhote, né, que ele tinha 1 ano. Então, comecei a trocar de filhote pela ração para gato castrado. Eu tô dando a Premier, que é uma ração super premium, e para vocês terem noção de preço, 1,5 kg eu tô pagando R$66. Ela é bem cara, mas 1,5 kg tem rendido cerca de 3 semanas. Ele come mais ou menos meio quilo por semana. Então eu acho que até que ok. Essas rações super premium normalmente têm mais nutrientes e satisfazem mais, então eles comem um pouco menos. Ele come bem pouco. Todo mundo falava, como ele é grande, todo mundo falava que ele tinha tendência de engordar. A veterinária falava para eu tomar muito cuidado com essa questão. Então eu sempre quis comprar da melhor ração para evitar que ele ficasse obeso, para evitar qualquer tipo de problema. E ele tá bem magrinho, ele não engordou nada desde a castração, e se bobear, ele até emagreceu. Como eu disse, faz um tempo que eu não vou ao veterinário, a última vez foi pra vacinar, que foi antes dele apresentar todos esses sintomas esquisitos de querer ficar me mordiscando e enfim. E ele inclusive tava tipo 200 gramas mais magro que na época que ele foi castrado. Então, hoje eu olho, ele não tá gordo, não tá nada, então ótimo, que continue assim. Quer dizer que ele tá saudável. Ele ainda brinca muito, eu achei que ele fosse ficar menos agressivo e menos brincalhão. Tanto pela idade, quanto pela castração. O Draco é um gato que ele gosta muito de brincar mordendo, muito. Mas como vocês podem ver pelo meu braço, eu não sei se vocês podem ver com a qualidade meio mais ou menos dessa câmera, mas ele continua brincando mordendo, ele continua com essa violência dele, mas eu acho que aí já é culpa minha, que eu o acostumei a brincar desse jeito. Ele só sabe brincar assim, mordendo, mas se você fala sem morder, ele não morde. Então ele sabe que não pode. E é mais comigo esse tipo de brincadeira do que com qualquer outra pessoa. Então eu não acho que também seja a castração que não deu certo.
se é que isso existe. E o que mais que eu tinha falado? Tinha acabado de falar alguma coisa e já esqueci. Assim, de brincar, ele é muito agitado, o Draco. Ele não ficou mais calmo. Ele... Talvez ele durma um pouco mais que o normal. Talvez, mas é pouca coisa. O gato dorme muito mesmo, ele dorme pra caramba. Mas quando é pra acordar, ele fica com a corda toda, ele não para e pula pra lá, parece que tá fazendo parkour pela casa. Então ele ainda tem muita energia. Ele é um gato jovem, ele tem 1 ano e meio. Mas ele tem muita energia, ele é muito brincalhão, ele adora brincar de pega-pega comigo, de esconde-esconde, de se esconder, pego ele e sai correndo atrás de mim, enfim. Temos muito disso. É isso, o vídeo ficou bem grande, gente, bem grande. Mas eu acho que eu consegui ser o mais sucinta possível dessa vez. Eu acho que são informações que a gente fica preocupado com os nossos bichinhos, então eu acho que são informações bem importantes de passar direitinho pra vocês, como foi a minha experiência, pra que vocês fiquem tranquilos, passem tranquilidade pro seu animal. E eu vou terminar aqui com o Draquinho, que está dormindo na poltrona, né, Draquinho? Conta pra todo mundo como é que foi. Quer que eu mostre suas bolinhas, como é que estão? Posso mostrar suas bolinhas, você deixa? Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Aqui como ficaram os testículos dele, bem encolhidinhos. Eram bem grandes, coitado, né? Invadindo sua privacidade. Mas eles eram bem grandões antes de castrar. E agora tá bem bonitinho, né, Tucuriro? Ele ficou um pouco mais carinhoso também, sim. A violência eu acho que diminuiu sim um pouco. Ele não é um gato de ficar no colo, ele não é um gato de carinho, mas ele ficou mais, ó. Antigamente, assim, meio de acordado, só falar, né, Draco? Ele não me deixaria ficar brincando com ele, estaria mordendo com raiva. Mas tá mais bonzinho, né, amor? Então é isso, gente. Eu espero ter ajudado. Vou deixar linkado aqui embaixo o vídeo que fala tudo sobre a idade que você tem que castrar o gato, porquê, e sobre ração, e sobre um monte de coisa que eu falei no outro vídeo. É isso, eu espero ter ajudado vocês. Um beijo meu e do Draquinho, né, Draquinho? Um beijinho pra todo mundo. É isso, gente. Tchau. Desculpa o vídeo enorme, desculpa os... enfim. Adiós.